Tá, vamos começar a gravar aqui já, porque, né, tem muito tempo que eu já não gravo vídeo pra vocês. Então eu vou fazer esse vídeo aqui mais pra matar o tempo mesmo, tá? Só pra deixar bem claro. Então, em resumo, é isso aí. Tá, olha, o vídeo de hoje é o seguinte: eu queria falar sobre uma coisinha que tá na minha cabeça tem um certo tempo já que eu tô querendo falar disso com vocês nesse caso, né? Bom, o que eu ia falar é o seguinte: Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, ele é um dos animes mais emblemáticos, polêmicos e comentados dos últimos tempos, talvez, né? Não diria dos últimos tempos, mas eu diria que bem até que recentemente ele foi, assim, ele veio a estar na boca de muitas pessoas, né? Então, existe uma certa injustiça com relação a Nanatsu no Taizai, né? Que é uma das minhas obras favoritas, por sinal, então obviamente sou suspeito eu a falar, né? Mas ainda assim há uma grande injustiça com relação a essa obra, que é esse certo bullying que eles fazem com a obra. Ai, a obra não é viva, pelo amor de Deus, deixa de ser cabaço, deixa de terminar de falar. Esse preconceito, essa forçação que eles têm, né, de querer falar que Nanatsu é ruim simplesmente sem motivo, mano. E eu posso te falar, Nanatsu no Taizai é uma boa obra, é um bom shonen, é melhor que muito shonen aclamado hoje em dia, que é o caso de Demon Slayer aí, tá? Nanatsu, pra mim, ele é um anime que é superior a Demon Slayer, tanto no no anime mesmo, isso mesmo que você ouviu, o anime, quanto no mangá, né? Normalmente assim, Nanatsu, ele é uma obra que ele sofreu muito com o lance da animação, né? Infelizmente, mas vocês só começaram a considerar o ponto da animação, porque enquanto Nanatsu, ele tinha uma animação boa, ele era um dos animes mais amados aqui no Brasil. E cara, ele é tão absurdo, mas tão absurdo, que aqui no nosso país, pelo menos, tinha gente que falava, pô, Nanatsu talvez seja até melhor que One Piece. Eu sempre discordei disso, obviamente, mas eu achava Nanatsu realmente muito bom, inclusive ainda acho, porque realmente é uma ótima obra, cara. Só que veio o seguinte, terceira temporada. Todo mundo falava bem de Nanatsu, porém, a animação da terceira temporada ficou uma merda. E obviamente a gente tem que criticar, fazer todos aqueles memes, é com certeza um negócio muito válido, né? Só que o problema é o seguinte, o problema é que quando você só critica a obra por uma coisa e todas as características da obra que ela tem de positiva não existe só as negativas, e você usa isso como desculpa para poder tacar hate na obra, é muito fácil dizer isso, porque eu posso dizer que Demon Slayer é uma obra completamente ausente de história, de qualquer história, porque Demon Slayer, pra mim, ela é uma obra muito superestimada, cara. Tipo, é uma história, ok, é um anime, ok, é uma história, tá bom, tudo muito ok, sabe? Mas eles endeusam o anime por causa da animação. E Nanatsu no Taizai, que na minha visão, e na verdade não é só minha visão, é o que realmente é também, né? Nessa parte de ter uma história melhor, né? Aí, cara, não venha calhar para muita gente. Tipo, não, que isso, pô? A história de Nanatsu é horrível, tudo que existe em Nanatsu é horrível. Sendo que não, mano, Nanatsu tem uma história muito boa e muito mais até muito mais emocionante que Demon Slayer. Ele tem esse lance do romance clássico exagerado, que é o lance do casal proibido, né? Claramente inspirado na história de um anjo, né? Que era um homem morto, que voltou, né, à vida para poder tocar sua mulher.
Só que quando ele volta à vida para poder tocar a mulher que ele ama, que está no plano terreno, né, que é o plano da vida, a mulher morre e ela vai para o plano, né, da morte e ele fica no plano terreno. E aí é como se fossem duas coisas que não conseguissem se conectar, né? É um amor, é um negócio, é um estilo de romance muito clássico e muito bonito, tá? E meio que essa ideia de duas coisas que querem ficar juntas, só que não podem, é o lance do Meliodas com a Elizabeth, né? Que eu acho muito fofo, por sinal. E olha que eu não gosto de romance, mas eu gosto dessa história por si só, sabe? Ela é muito boa. Tirando que os personagens de Nanatsu no Taizai são fenomenais, cara. Os personagens de Demon Slayer, que são completamente genéricos, em sua maioria sem alguma personalidade, e se eles têm, eles muito possivelmente são algum arquétipo, e ainda alguns, como o Tanjiro, não conseguem ser arquétipos, né? Até em seu básico eles falham, em que é o caso do Tanjiro. Mas em Nanatsu no Taizai a história é diferente. Eu sinto que os personagens eles têm bem mais personalidade, mais carisma, mais tudo, sabe? O Ban, que é meu personagem favorito de Nanatsu no Taizai e um dos meus personagens favoritos da vida, por sinal, cara, a história dele com a Elaine, por mais que tenha muita coisa bizarra ali, e eu sei que vocês sabem do que eu tô falando, ainda assim, como uma história assim, o romance dela é muito boa, velho. É um anime shonen que consegue trazer muito o lance do romance. Isso é uma das coisas que, adivinha, me fez eu me apaixonar por esta obra. Obra é foda, eu falei que nem a Cebolinha. Por esta obra, cara. Ela é incrível, velho. Sério, de verdade. Então, assim, é muito difícil entender por que tem tantas pessoas ignorantes assim, ao ponto de não perceberem a real obra que elas têm em mãos, mas só que, enfim, né, as pessoas não conseguem ver a complexibilidade artística que elas têm ao redor delas, né? E eu não tô falando como se eu fosse um gênio, um cara de uma visão absoluta, não sei, não quero parecer soberbo dizendo isso, né, mas eu vejo isso mais como ignorância mesmo, tá? Porque Nanatsu, ele é um bom anime e só por causa da animação ele começou a ser criticado como se fosse a pior coisa que existe no mundo, cara. Sendo que é uma boa obra, é um bom anime, é um bom mangá principalmente. Nanatsu é uma história muito legal e, na verdade, eu acho que todo esse bullying idiota e às vezes até mentiroso de Nanatsu acaba manchando muita coisa que é da fandom de animes em geral, sabe? Que são os fãs de anime, porque eles são muito Maria vai com as outras. Isso, claro, que toda fandom tem isso, mas principalmente essa parte desses animes mais recentes tem muito disso. Isso é um grande problema. Mas fazer o que? Não tem muito o que fazer. E é claro que se você não gosta de Nanatsu, não tem nada de errado nisso. Você pode gostar de Nanatsu à vontade. É só que tenha seus motivos. E se você simplesmente não gostar por realmente não gostar, tudo bem, não tem muito que eu possa fazer. É seu gosto. Só que não venha falar que a obra é ruim, porque aí você está mentindo, tá? Você pode não gostar da obra e tá tudo bem, eu não vou te forçar a gostar e ninguém deve fazer isso também, né? E tá tudo bem, isso não significa que você seja uma pessoa burra, idiota ou ignorante. Significa que você apenas não gostou da obra. Agora, se você não gostou da obra e ainda quer atacá-la de forma covarde e mentirosa, não faça isso. Não, você realmente não é muito inteligente e não consegue entender como é que uma obra boa funciona, ou como qualquer coisa funciona, eu acho, porque a partir do momento em que você precisa de utilizar de mentiras, de manipulação de massas e de ir com argumentos idiotas, porém populares, isso significa que você é uma pessoa que não tem nenhum senso crítico.
e nenhuma capacidade de raciocínio próprio, porque você depende de outras pessoas para conseguir dizer alguma coisa e para ter uma opinião. É esse que é você, tá? Que fica dizendo essas coisas sobre essas obras fictícias. Mas, enfim, dito isso, meio que esse foi o vídeo. Eu queria mesmo falar muita coisa que eu tinha engasgada no meu peito, que é sobre Nanatsu no Taizai, que é uma obra muito boa, mas que infelizmente muita pessoa idiota, imbecil e burra vê só pelo lado torto. E infelizmente até pessoas que não assistiram o anime chamam esse anime de ruim, né? Nefedubs. Enfim, esse foi o vídeo, tá? Lembre-se sempre, siga e persista, nunca desista. Valeu!